Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros, do meu amigo Uziel de Freitas Novaes, e também a Sanduicheria Medmax, do meu querido amigo Júnior Lemos e da nossa querida Carita Rodrigues. Muito obrigado aos meus queridos patrocinadores. Também os meus irmãos patrocinadores, seus nomes virão sempre nos créditos finais. A minha gratidão pela cooperação e participação de todos. Muito obrigado. Amados, queridos e queridas, nós temos feito ao longo dos nossos programas exposição nos Salmos para a Vida. E nós agora vamos expor a terceira parte do Salmo 51, que é a confissão de Davi, depois que ele foi confrontado pelo profeta Natã, e ele confessa, então, o seu pecado. Então diz assim a palavra de Deus, dos versículos 7 ao versículo de número 9. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Palavra do Senhor, meu querido, minha querida, para nossa edificação no programa de hoje. Ó Deus, em nome de Jesus, quero louvar e agradecer ao Senhor Deus, amado, pela bênção e oportunidade de estarmos em mais um programa Boas Novas. E assim, ó Deus, que o Senhor a cada dia derrame graça, favor e misericórdia sobre cada querido e querida, ó Deus, que tem sido patrocinadores, que tem sido, Deus, que tem assistido e participado ativamente do nosso programa. E assim, ó Deus, que o Senhor cubra de bênçãos a cada um, ó Deus, em momentos de dores, lutas e aflições, circunstâncias difíceis as quais nós estamos vivendo e passando, ó Deus, eu quero agradecer assim, em nome de Jesus. E assim, ó Deus, que a exposição da Tua Palavra, ó Deus, seja exposição sincera e verdadeira, ó Deus, ao meu coração e ao coração daqueles que estão assistindo ou ouvindo o nosso programa. Assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, a circunstância das nossas vidas, quando nós, então, desejamos que aquela falha, aquele defeito, aquilo que nós praticamos, seja por Deus perdoado, ou quando nós tivemos conflitos com pessoas, com familiares, com amigos, ou com o cônjuge, ou com os filhos, nós desejamos assim então que haja reconciliação, nós desejamos assim que haja restauração e a comunhão plena seja restabelecida, a amizade, o companheirismo seja restabelecido depois que o ofensor reconhece então os seus pecados e coloca diante do ofendido, e o ofendido dá ao ofensor a deixa de comunhão, dá ao ofensor a oportunidade de reatar vínculos e relacionamentos. Portanto, aqui nesses versículos que nós lemos, Davi ele está rogando a Deus para que Deus faça uma limpeza que lhe torne digno da presença de Deus em sua vida. Isso nós chamamos de restauração. Davi deseja essa restauração do vínculo, do amor com Deus e a comunhão perdida. E aqui, queridos, o tema do nosso programa de hoje, eu quero dar alvo mais que a neve, significado e consequências.
primeira coisa que nós olhamos aqui no texto, queridos, é que Deus purifica e lava de todo o pecado, conforme diz o versículo de número 7. Mas qual o significado, queridos, dessa purificação, de termos então purificação dos nossos pecados? E a palavra usada por Davi é hisopo. Isso é uma planta. Para onde ele está nos levando? Aonde ele remonta? Qual momento, qual contexto da história do povo de Israel relatado nas Escrituras, nos 5 primeiros livros, especialmente Êxodo, Levítico e Números. O que Davi estava dizendo acerca do hisopo? Portanto, queridos, o que devemos entender nesse momento, o hisopo é uma planta que, por ter folhas que absorvem o líquido, o hisopo ele era amarrado em forma de molho e era utilizado como se fosse uma brocha, né? Então, ali os ramos eram amarrados e ali era aspergido no sangue, era colocado no sangue, melhor dizendo, e era aspergido sobre as pessoas para purificação dos seus pecados. Poderia ser usado também com água, com sangue ou vinagre. Estou dizendo no sentido da purificação, era o sangue. Mas também poderia ser aspergido água sobre as pessoas. Mas enfim, queridos, Davi então está trazendo essa ideia. E aqui eu coloco para vocês alguns versículos, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, verso 22, para que você entenda bem o contexto que Davi estava dizendo, qual o significado do hisopo e aqui da purificação. Então, o ensino das Escrituras, por exemplo, no capítulo 12, quando fala acerca da morte dos primogênitos, as Escrituras, a Bíblia diz que é para pegar um galho de hisopo, molhar no sangue que estava na bacia daquele cordeiro que fora imolado, era para passar nos batentes do lado e de cima da porta das suas casas, para que então o anjo da morte, ao passar, ele não matasse nenhum primogênito daquela casa. Então foi usado então o galho de hisopo. Então quando olhamos a partir do que o Velho Testamento é sombra do que haveria de vir, ou seja, que aponta para Jesus Cristo, Hebreus capítulo 9, no verso 19, nos ensina assim: em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei, e todo o povo usando lã tingida de vermelho e hisopo. E ainda, em Isaías, no capítulo 1, versículo 18, falando acerca de purificação, do que Davi está colocando diante de nós, diz assim as Escrituras: o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a lã. Brancos como a neve e brancos como a lã. Então aqui é claro, nesse sentido, queridos, que esse significado então do hisopo, da purificação que Davi está usando, então essa planta, o hisopo, era usado para aspergir, para a purificação dos pecados. Em segundo lugar, queridos, quando nós falamos alvo mais que a neve, significado e consequência, no segundo argumento aqui que eu quero colocar para os meus queridos e queridas, é que Davi, ao usar as palavras purifica-me e lava-me, Davi estava certo que, embora seu pecado fosse grave, Deus iria perdoá-lo e restaurá-lo. E assim, essa é a ideia, querido, da purificação e do lavar. E ainda dentro desse primeiro argumento, Davi não busca as aparências externas, mas deseja que seus instintos espirituais internos sejam santos e justos diante de Deus, quando ele diz purifica-me e lava-me. O segundo argumento sobre algo mais que a neve,
que queremos colocar como sendo significado na nossa vida e consequência ou consequências, o meu segundo argumento é que júbilo e alegria vêm após a purificação. Perceba, meu querido e minha querida, que a súplica de Davi é que, no verso 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Lembrem-se de um momento interessante da vida de Davi, em 2 Samuel, quando ele está à frente do povo, dançando e cantando, levando a arca do Senhor para ser colocada na tenda em Jerusalém. Davi está exultante, Davi está alegre, Davi está feliz, com um relacionamento glorioso, maravilhoso com o Senhor Deus e nosso Pai. Agora, mais à frente, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, e não capítulo 8, como eu mencionara na primeira exposição, mas no capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel. Agora Davi está triste, Davi está abatido, os seus ossos estão pesados. Então ele disse, Senhor, purifica, lava-me, porque eu quero novamente ouvir de novo júbilo e alegria. Porque os ossos, júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. E assim, queridos e queridas, a restauração da alegria é uma dádiva da graça de Deus. E aqui você encontra Davi acerca da dor para a alegria, da tristeza para o júbilo, da dor para a restauração, para o alívio das suas angústias. Agora Davi pede a Deus que seja restaurado, então, a sua alegria. E assim, queridos, a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É a promessa das Escrituras, a promessa da palavra de Deus. O meu último argumento acerca de branco como a neve, significado e consequência, aqui nós temos então agora a restauração da relação íntima com Deus, conforme nos prescreve, nos diz aqui o versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Depois, queridos, da confrontação dos pecados e arrependimento, Davi tem a certeza de que a sua relação com Deus foi restaurada. E assim, meu querido, minha querida, você e eu carecemos e precisamos que esta relação seja restaurada. Mas eu quero concluir o nosso programa trazendo para você também algumas aplicações, pelo menos agora 3 aplicações para a sua vida, para o seu dia a dia. Primeira coisa que eu quero dizer para você, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Assim, no Velho Testamento era usado o hisopo para a purificação, mesmo que, por exemplo, no capítulo 19 do livro de Números, versículo 19, ali há um rito para aqueles que haviam tido contato com um cadáver e era colocado como impuro, ou também para a purificação dos pecados, sempre era usado o sangue, era usado o sacrifício, melhor dizendo, de animais, dependendo das posses do pecador. E agora a palavra de Deus, então, nos traz acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse que toma para si, Jesus toma para si a responsabilidade de ir até a cruz. E como Cordeiro de Deus, como Cordeiro Pascal, ele se entrega na cruz, voluntariamente se entrega na cruz. E aqui a palavra de Deus diz no primeiro livro, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim, porém, se vivermos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Em segundo lugar, Jesus restaura a alegria de um coração sofrido pela dor do pecado.
Em Lucas, no capítulo 19, versículo 9 e 10, nós temos a história de Zaqueu. E Jesus Cristo, depois da atitude e ação de Zaqueu, Jesus Cristo diz: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Então, meu querido, minha querida, Jesus restaura, então, a alegria de um coração sofrido, de um coração angustiado por causa dos seus pecados. Terceiro e último lugar, Jesus restaura a nossa relação com Deus. Assim, então, no Velho Testamento, após a apresentação do sacrifício, após a aspersão do sangue para a purificação do pecado, então ali havia esta restauração do relacionamento do adorador, do pecador com Deus, o nosso Pai. E no Novo Testamento, eu quero dizer para você, em um texto glorioso de Efésios, capítulo 2, do verso 12 ao verso 16, nós temos então Jesus Cristo como aquele que veio trazer a paz, que veio trazer a reconciliação. E diz assim a palavra de Deus a partir do verso 12, do capítulo 2, da Epístola de Paulo aos Efésios. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz pela sua morte na cruz. Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, meu querido, minha querida, Jesus é o único capaz de restaurar a nossa relação com Deus. Assim como nos nossos relacionamentos, quando nós buscamos a paz, quando nós buscamos a reconciliação, assim Deus, por meio de Jesus Cristo, nós estamos sendo reconciliados com Deus. Que você, meu querido, minha querida, tenha paz com Deus, por meio de Jesus, no relacionamento íntimo, verdadeiro e sincero, mas que você também tenha paz e relacionamentos sinceros e verdadeiros com outras pessoas, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, no relacionamento com os seus filhos. E assim, Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus e Pai, por esse momento da exposição da Tua Palavra. A minha oração, ó Deus, que o Senhor aplique a Tua Palavra nos corações, que o Senhor, Deus, tenha misericórdia. Ó Pai, que haja vínculos sinceros, verdadeiros, ó Deus, no meio da família, entre os amigos, ó Deus, que haja relacionamento sincero, verdadeiro, ó Deus, a cada dia entre as pessoas, entre os homens de boa vontade. E assim, ó Deus, que o Senhor nos guarde em paz e em segurança, ó Pai amado, e que o nosso relacionamento e comunhão com o Senhor está sempre preservado por meio de Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus e Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e querida, Deus abençoe a sua vida, um excelente final de semana, mas não se esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal e baixe também o app da Goiás é Mais TV, para que você tenha à mão os demais programas da Goiás é Mais TV e também você tenha acesso aos outros programas e também ao culto Boas Novas, que vai ao ar todo domingo, também às 18 horas, pela Goiás é Mais TV. E presencialmente estamos ali na rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, Praça C114, no Jardim América.
Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Amém. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.